E aí, futuros universitários, tudo bem com vocês? Arrasou! Gente, sejam muito bem-vindos ao canal da Intercâmbio Medicina, assessoria responsável por te ajudar em tudo que você precisa saber sobre estudar e viver na Argentina. E a nossa missão de hoje é fazer um comparativo entre a Universidade de Buenos Aires, que é a minha, e a Universidade Nacional de La Plata, que é a minha. Arrasou! Primeiramente, eu gostaria de me apresentar. Eu sou estudante de medicina nessa universidade, na UBA. Meu nome é Larissa Ribeiro. Estou sempre aqui no YouTube, né, trazendo informações para vocês. Y ese es nuestro asesorado da Intercambio Medicina. Hola chicos, mi nombre es Daniel, yo estudio acá en la UNLP hace 2 años y medio, voy al 3er año ahora, es un gusto conocerlos. Já pra vocês, já pegando o jeito, hein? Seguinte, então a gente aproveitou e convidou ele pra gravar sobre a experiência dele com a Universidade Nacional de La Plata. Ele tá indo pro 3º ano, então a gente vai poder dar essa troca de experiências, né, sobre as universidades, pra ajudar você que tá na dúvida de qual faculdade é melhor pra mim, qual faculdade que eu realmente quero, a UBA ou a UNLP. E também não se esqueça, tem um vídeo que já foi gravado com ele, dando um geral, né, ele falou sobre várias coisas com relação a essa universidade. E se ficar alguma dúvida, não se esqueça, o comentário está aqui e todos eles são respondidos, tá bom? Bora lá? Bora lá! Dá um panorama sobre o método de ingresso da sua. O método de ingresso na UNLP, ele conta com um curso de ingresso, que não é eliminatório. A única coisa que você precisa ter, assim como na UBA, eu imagino, que é o certificado de espanhol. Sem o certificado, você não entra na faculdade, documentação com intercâmbio, e aí você chega e faz o curso de ingresso. O que é o curso de ingresso? Eles vão te falar como que é a universidade pública na Argentina, o que é ser um estudante universitário na Argentina, e vão te passar mais ou menos uma ideia geral de como são as matérias e o método de ensino da faculdade. Quanto tempo dura? Dura um mês e meio. Tem prova, trabalho, alguma coisa? Tem trabalho, mas também não é pra nota, não é nada. É só pra eles entenderem que você realmente está prestando atenção, porque isso vai te auxiliar mais pra frente. Olha, inscrição sempre no final do ano, só começa no início do ano, a UNLP. E a UBA, a inscrição do primeiro ano da faculdade, né, do ciclo biomédico, seria só no início do ano. Mas tem a questão do método de ingresso que eu vou explicar pra vocês e que aí vai ter uma pequena variação com relação à época do ano pra ingressar, tá? Então vamos lá, agora falando sobre o método de ingresso da UBA. A UBA consta do CBC, Ciclo Básico Comum, onde você vai cursar ali, você tem provas, tá bom? Você tem parciais, você tem finais. Se você não entende o que é parcial, o que é final, só pra dar uma noção bem rápida, parciais é a matéria que você está cursando, ela é dividida em 2. Então você tem a primeira parcial, que é o primeiro bloco, o segundo parcial é o segundo bloco de conteúdo e a final é os 2 blocos juntos. Pra medicina, lembrando que o CBC, ele é pra qualquer carreira que você queira fazer na UBA, você precisa passar por esse período do CBC, que ele pode ter uma duração de 1 ano ou 6 meses, dependendo, tá? Você tem que cursar 6 matérias, cursar e aprovar elas com parciais e finais, tudo bonitinho, pra você entrar dentro da carreira de medicina. Se você começa no início do ano, você tem 1 ano inteiro pra aprovar essas 6 matérias, que é o que, sinceramente, eu recomendo. Mas assim, muita gente quando já chega pro primeiro ano da UNLP e é primeiro tudo. Primeira vez em La Plata, primeiro ano na UNLP, primeira vez morando sozinho. Então é muita coisa pra você se adaptar, sabe? E acaba sendo um baque muito grande. A facilidade, pelo menos que eu vi com relação ao CBC, você tem essas 6 matérias que você tem que fazer no decorrer de 1 ano e você vai se acostumando com a cidade, vai aprimorando o idioma, vai resolvendo questões de apartamento, tudo bonitinho pra quando você chegar no primeiro ano já tá mais calmo, mais instalado, mais acostumado com a faculdade também. Mas tudo vai depender das suas preferências. Porque tem gente que vê o CBC como tipo assim, é 1 ano a mais que eu posso pular, eu não preciso, então eu já vou direto pra UNLP. Por exemplo, pro caso de medicina, você vai ter que fazer as matérias de biologia celular, química, matemática, biofísica, a história da Argentina e introdução ao pensamento científico. Essas seriam as matérias que você precisa fazer e que elas vão te dar um suporte na carreira, que seria um pouco da matéria que você viu no ensino médio e mais algumas coisas aprofundadas. Entendeu? Com relação ao ano, ele falou quantos anos tá na UNLP? 7, né? 7. A UBA também são 7 anos e 8 meses, mas já contando com o CBC. Então seria 1 ano de CBC, que pode ser 6 meses se você fizer de uma forma mais intensiva, mais rápido. E são 6 anos de carreira, mais os 8 meses de ar, tá bom? Então por isso que dá 7 anos e 8 meses. E uma particularidade que eu acho que tem muito entre as nossas universidades. Na UBA você tem como acelerar matérias. Na UNLP não. Na UNLP não dá pra acelerar a matéria, você pode até pegar a matéria do próximo ano se não tiver pré-requisito. Mas eu não recomendo porque acumular matéria a gente já sabe que é a pior coisa que tem. Mas na UBA você pode acelerar, você pode pegar algumas matérias no verão, né? Lógico que não é tão simples, é uma questão de preferências, né? Tem requisitos pra você conseguir pegar no verão, é geralmente quem já tá mais perto de chegar pro próximo ano, já tem uma quantidade maior de matérias aprovadas, enfim, é todo um esquema à parte, mas você tem essa possibilidade sim. Beleza. Agora vamos falar sobre a matéria do primeiro ano do ciclo biomédico, né? Que seria o meu segundo ano de cursada, né? Que é depois do CBC e o seu já é o primeiro.
a matéria? As matérias são anatomia, biologia, citologia, histologia e embriologia, que é tudo junto, e ciências sociais aplicadas à medicina. Vem cá, pra vocês também tem essa questão de que você reprovar uma, você reprova todas? Isso só em histologia, pelo menos quando eu cursei citologia e histologia, como eles falam que é tudo uma matéria só, quando eu cursei, tinham 2 provas, uma de êmbrio e uma de histo. Se você reprovasse na de êmbrio, você não poderia fazer a de histo. Bom, então no caso seria uma dependência que tem só de 2 matérias, né? Sim. Na nossa é o seguinte, primeiro ano você vai ter anatomia, e aí você vai ter um outro bloco que vai ser chamado histologia, só que ele não é só histologia, ele é histologia, embriologia, genética e biologia celular. Ah, biologia celular, mas você já não vê no CBC, mas aí você vê de novo no primeiro ano, e aí que tá o babado, porque se você reprova uma dessas 4 matérias, lembrando, a anatomia tá aqui, histologia tá aqui, composta de 4. Se você reprova uma dessas 4, você reprova todo esse bloco aqui, você não passa pro segundo ano. E adivinha qual é a matéria que a galera mais reprova desse bloco? Biologia celular. Ah, porque eu já vi no CBC, dá pra estudar antes da prova rapidinho. Gente, pelo amor de Deus, se tem uma coisa que não dá aqui na Argentina, é pra você estudar perto de prova. E por mais que você estude sempre, todos os dias ali, você sempre vai ter matéria acumulada, porque é intenso, o negócio é fora do normal, entendeu? Você tem que vir aqui sabendo que você vai ter que se dedicar bastante pra você se formar. E, consequência, você vai ser um excelente profissional. Claro. Agora, sobre as provas, né? Metodologia ali já pra dar uma noção pra galera do primeiro ano. Dá uma noção pra eles de como é que são as provas na As UNLP. provas na UNLP é o seguinte, você tem a cada bloco, como a Lari falou, você tem uma prova para ver se você está indo bem nesse bloco ou não. A gente tem 2 ou 3 provas no ano, depende da matéria, né? Por exemplo, eu vou pegar anatomia, por exemplo. Aí você tem a prova de anatomia. Você tem o primeiro bloco, o segundo bloco, o terceiro bloco. A prova nesses blocos é o seguinte, você tem na UNLP 4 datas. Dessas 4 datas, você pode escolher 3 datas para fazer a prova. Não passou na primeira, faz a segunda, não passou na segunda, faz a terceira. E essas datas sempre tem um intervalo de aproximadamente uma semana entre uma e outra. Com relação às provas, eu achei muito interessante porque ele falou que para as parciais, eles já têm 3 opções. Para as parciais e para as finais também. Pra gente não. A gente tem 2 parciais para cada matéria e um final. Esse final a gente tem 3 chances de fazer, certo? Mas a parcial a gente só tem uma chance. Se a gente reprovar a parcial, a gente faz um recuperatório, que aí você tem 2 datas pra você escolher, mas você só pode fazer uma. E se você reprovar, você reprova a matéria. Então tem que redobrar super a atenção com relação a isso. Uma coisa que é legal também, que a gente estava até falando, é que na UNLP, por exemplo, você tem até 3 anos para fazer um final. E na UBA você falou que são 2 ciclos, né? 2 ciclos letivos. Agora vamos falar com relação à prova oral, que muita gente tem essa dúvida. Vamos dar o exemplo de anatomia, que é o que a galera vai mais se deparar no início. Conta pra eles. A prova oral você senta, né? São várias pessoas, aí o professor ou o ajudante de cátedra vai chamando e vai fazer algumas perguntas para você em relação ao que você viu. Por exemplo, você tá vendo aparato locomotor. Vai te perguntar, pode começar perguntando qual é a localização do cúbito. Aí você fala, o cúbito fica aqui. E são quantas epífises, quantas diáfases? Aí ele vai apertando, é um osso plano, é um osso largo, e vai fazendo as perguntas e você vai dando as respostas. E aí você aprova ou desaprova segundo suas respostas. Mas eu achei interessante aquilo que você tinha contado pra mim, com relação a que você tem o quê? 40 segundos pra responder? Isso é a prova de pinches. Você chega no laboratório, tem 20 preparados ali, né? 20 peças, e aí entram de 12 em 12 ou de 15 em 15 e você tem 40 segundos. Eles falam 1 minuto, mas normalmente é 40 segundos, que você vai rodando ali e vai anotando numa folha a sua resposta, né? De acordo com o pinch. Isso daqui é o nervo tal, isso daqui é o músculo tal, e vai rodando nas peças. A pinch que a gente tá falando é tipo assim, sabe quando você alfineta alguma coisa? Então, por exemplo, eles têm um braço lá, eles alfinetam um músculo específico, ou um nervo, ou uma artéria, e aí você tem um certo tipo de tempo pra você falar qual que é. Gente, se acostumem com essa realidade de prova oral, tá? Porque no Brasil a gente não tem isso, mas aqui é muito frequente, tá? Então vocês se preparem, já vai trabalhando aí o psicológico, a questão do nervosismo e tudo mais, e também melhora muito o idioma, tá? Digamos, uma coisa é você reprovar porque você não estudou, outra coisa é você reprovar porque você não conseguiu falar. Lembrando que a metodologia de prova vai depender muito da matéria que você tá cursando. A gente tá dando um exemplo de anatomia, porque é o que vocês têm mais palpável, assim, quando você já chega já chega e é o que vocês têm mais dúvidas também. Bom, pra gente seria o seguinte, a gente tem metade da prova é teórica, metade é prática. Um ajudante vai te tomar, vão te fazer perguntas teóricas. Nessas perguntas teóricas, ou você responde, ou você desenha, faz esquemas pra eles, mas você precisa explicar como, usando todos os termos anatômicos, tudo bonitinho. O diferencial da prova oral aí que você tem que prestar atenção é que é a sua primeira resposta que vale. E ele vai ver muito a sua segurança pra comunicar. Então você tem esse teórico, aí você tira uma nota nessa teórica. Depois você vai pra prática. Você tem que aprovar as 2 instâncias. Aí a prática, a gente tem vários preparados.
só que diferente deles, a gente não tem um preparado necessariamente com um pincherzinho. A gente pode pegar o preparado, colocar em posição anatômica e aí a gente vai falando tudo que a gente sabe e aí o ajudante, dependendo se ele achar que você tá meio perdido, ele pode perguntar coisas específicas. E vem cá, como é que funciona se você reprova? Se você reprova, tem matéria que tem 2 vezes no ano e tem matéria, por exemplo, que é anual. Tem, tipo, repetir. Não. Reprovou, tchau. Mas calma. Você reprovou o parcial, o que acontece? Se você reprovou um parcial em todas as fechas, você tem que recursar a matéria. No caso, pra gente é o seguinte, reprovou o parcial, você tem um repetir. Que esse reprovar o parcial pode ser porque você reprovou uma das instâncias. E aí o repetir, ele é tomado geralmente pelo doutor, pelo titular da cátedra. E aí ele vai dizer se você realmente reprovou ou não a matéria. E aí se você reprovar, a sua chance seria fazer um recuperatório. Se você reprovou o recuperatório, acabou, entendeu? Você vai ter que recursar essa matéria. E essa matéria pode ser anual, no caso de anatomia que é anual. Anatomia anual. Mas dependendo dos anos, ela pode ser semestral. O que acontece pra gente é que como a gente tem 4 datas, dessas 4 datas a gente faz 3 vezes a prova se não passar, não passou na terceira data que você escolheu, tem que refazer a matéria. Gente, eu acho que deu pra vocês perceberem, na verdade, que tem suas dificuldades ambas faculdades. Vai depender muito do que você quer, aonde você quer viver também, porque tem gente que escolhe a UNLP porque gosta da cidade de La Plata, tem gente que... Cidade tranquila. Exato, que é uma cidade menor, aí agora tem gente que não, eu preciso de cidade grande, eu não gosto de cidade pequena, então aí acaba escolhendo a UBA. Mas assim, o grau de dificuldade é igual pras duas, e isso é ótimo. É aquilo que medicina é difícil em qualquer lugar porque é medicina, então tem que estudar. Mas é isso, gente, eu espero muito que esse vídeo tenha esclarecido, tenha tirado as suas dúvidas. Se você ainda tem dúvidas pontuais sobre as diferenças entre essas faculdades, eu quero decidir, mas eu ainda preciso disso aqui de informação pra eu poder decidir. Deixa nos comentários que a gente responde pra você. Também não se esqueça que no Instagram sempre abro caixinha de perguntas lá pra vocês perguntarem sobre as universidades e tudo mais. E, bom, agora eu tenho que voltar lá pra Buenos Aires. E eu voltar pros meus estudos aqui. E que a gente tá aqui na cidade de La Plata agora gravando aqui no Café do Intercâmbio. Você tem aula hoje? Não, eu tenho que estudar pra final. Pois é, tem que estudar pra final. E eu tenho que terminar aqui o meu trabalho e também tenho bastante coisa pra estudar já, que já tá acumulado, né? Já acumulou. O ano acabou de começar, já tô com matéria acumulada, oh, meu Deus do céu. Não se esqueçam de curtir e ativar o sininho pra receber as notificações. Eu gostei dessa voz de interlocutor. É isso, gente. Um beijo grande. Tchau, tchau. Quer estudar na Argentina e ainda ser assessorado pela Intercâmbio Medicina de graça? Então chegou a sua hora. Mas como? Bem, vocês sabem que o canal que a Intercâmbio Medicina tinha no YouTube e que ajudou milhares de pessoas ao levar informação sobre estudar e viver na Argentina foi hackeado. Mas isso não vai nos parar. Então criamos outro, e a cada 1000 inscritos nesse novo canal será sorteado um assessoramento gratuito. O sorteio será realizado para quem tirar uma foto mostrando que está assistindo um vídeo do canal da Intercâmbio e marcar o @ da assessoria nos stories. É necessário que você curta, se inscreva e comente também nos vídeos do YouTube para que possamos aumentar a quantidade de inscritos mais rapidamente e assim as suas chances de ganhar aumentem, porque haverá mais sorteios. Leia a descrição e entenda mais. Você não vai ficar de fora, né, futuro universitário?